Mais uma travessia começou. E ela veio com força. A minha rotina mudou completamente. Eu nem me reconheço mais. As coisas que antes me divertiam agora perderam totalmente a graça. Eu me sinto meio atordoada, assim, como se eu estivesse dentro de um filme. Essa poderia ter sido a fala de alguém descrevendo o que sentiu no começo da pandemia da Covid, em março de 2020. Poderia ter sido também a descrição de como eu me senti quando eu tinha 5 anos de idade e os meus pais me colocaram, a mim e o meu irmão, sentados em cima da mesa da sala e com os olhos cheios de lágrimas, nos contaram que estavam se separando. Poderia. Poderia ter sido o que você sentiu quando você foi demitido do teu último emprego. Naquela sexta-feira de tarde, 4 e pouco, sem nenhum aviso prévio. Poderia ter sido alguém contando do impacto que viveu quando, num domingo, depois do almoço, o marido levanta da mesa, sobe as escadas, vai fazer as malas, porque está indo embora. Se apaixonou por outra mulher. Poderia. Quando o velho ciclo se encerra na nossa vida, uma crise se inicia. Um buraco, um vazio. É como se tivesse um rio de lava descendo a encosta e vindo na direção da tua vida e destruindo tudo que encontra pela frente. E você, desesperado, olhando aquela destruição acontecer nesse lugar seguro, nesse lugar que você chamava de sua vida até um tempo atrás, você corre para a encosta e só pode entrar num barquinho, no barco da vida, e começar a remar para salvar a si mesmo. E seguir no meio do nevoeiro, rumo ao desconhecido. Eu vivi um processo como esse há uns anos atrás, próximo dos 30. Eu era uma empresária de sucesso, uma psicóloga, consultora, tinha a minha agenda lotada, até um ano lá para frente. Eu tinha acabado de escrever meu primeiro livro, ganhava muitíssimo bem. Todo mundo achava que a minha vida era incrível. Os alunos da faculdade vinham me procurar para fazer aquele trabalhinho, sabe, de entrevista um profissional de sucesso. Era um período de desabrochar na minha carreira. Mas alguma coisa aqui dentro não estava legal. Eu passava os dias nas empresas, ajudando a cuidar das pessoas, a proteger a vida delas. E no final do dia eu voltava para o hotel e entrava numa sensação de um vazio terrível. Eu dava palestra para plateias lotadas, centenas de pessoas, sobre como viver com qualidade de vida, como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal, sobre como cuidar de si e ter uma vida autêntica. E, de repente, descia do palco e me via chorando no banheiro do aeroporto. Alguma coisa não estava bem. Eu não dormia, eu tinha inflamações pelo corpo, tinha uma série de doenças, sintomas, vivia picos de ansiedade, crise de pânico. E depois de um ano de análise, eu descobri que eu tinha que parar, que uma mudança tinha começado, era uma mudança muito profunda, eu não tinha percebido. Eu olhava para o horizonte e não enxergava outra margem, eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que eu precisava parar. E assim, vendi minha sociedade, encerrei todos os meus projetos, avisei as pessoas, que foram muito interessantes as reações das pessoas, elas vieram me dizer, nossa, mas assim, no auge, como assim, menina, você está louca? Você está jogando a tua vida pela janela. Todo mundo queria ter a vida que você tem e você está aí desprezando. Claro, tinha umas outras que vinham me cochichar, puxa, se eu tivesse a tua coragem, talvez eu tivesse feito o mesmo. Eu saí de tudo isso, fui para casa. E achei que ia ficar um ano em casa, até que eu ia me reorganizar e voltar para o mercado, já de um outro jeito. Eu subestimei o tempo da mudança. O tempo da mudança não é o tempo do calendário, é o tempo da natureza, é o tempo do coração.
Eu fui para casa e lá fiquei por 3 longos anos. Nesse tempo todo, trabalhando com processos de mudança, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não pode escolher quando uma mudança vai acontecer. Nem sempre isso é possível. Mas a gente pode sim escolher como a gente quer viver essa mudança. Como a gente quer viver uma travessia. Como que a gente quer morrer para o velho, nascer para o novo, sem colapsar no meio do caminho. É possível passar saudável por um processo como esse. Ainda mais num mundo como esse que a gente vive, volátil, incerto, cheio de instabilidades e crises consecutivas, se a gente não aprende a passar por processos de crise com saúde, a gente vai viver colapsado. E a relação entre crise e colapso ela é direta, visível. Haja vista que a Organização Mundial de Saúde vem nos alertando que a gente está passando uma pandemia paralela à da Covid-19, que é uma pandemia de problemas emocionais, de adoecimento mental, de escala global, cujas consequências devem durar anos. Sim, tem uma relação muito estreita entre morrer para o velho e nascer para o novo e se perder no meio do caminho. Mas eu acredito, eu tenho certeza que é possível a gente aprender e desenvolver competências, habilidades que nos permitem fazer esse processo, fazer essa travessia com a cabeça fora d'água, com os olhos bem abertos, com um corpo vivo, pulsante e com um coração quentinho. É possível. É possível turbinar a tua capacidade de aprender a se adaptar ao novo, de aprender a reagir aos impactos, a se adaptar aos processos de mudança, sofrendo pouco. E eu acredito também que essa deve ser uma das competências centrais para um indivíduo atravessar esse nosso tempo histórico e também para os nossos próximos anos. Nesses anos que eu venho trabalhando como barqueira de travessias, eu venho acompanhando pessoas, empresas em processos de transformação. E venho recolhendo conceitos, teorias, descobertas científicas, mitos antigos, práticas que podem nos ajudar a desenvolver, a turbinar essa competência. E eu quero compartilhar com vocês 5 dessas atitudes. Eu chamo essas atitudes de atitudes salva-vidas. Sim, assim como aquele salva-vidas, aquele colete que a gente usa quando vai fazer um passeio de barco, por exemplo. Para que se a gente cair na água, porventura, a gente não se afogue, mesmo não sabendo nadar. É para isso que elas servem, para que a gente não se afogue no meio das tempestades que a vida nos traz. A primeira competência, a primeira prática, atitude salva-vidas, é a capacidade de se autorregular. Quando a gente sofre um impacto, quando a gente recebe uma notícia difícil, que alguém faleceu, que a gente vai se separar, que a gente se formou, ou que a gente está indo morar num outro país, é natural que o nosso organismo reaja. Ele reage num instinto de sobrevivência. A gente fica pronto para lutar, para fugir, para congelar, ou para se encolher que nem um bebê, esperando que alguém venha nos salvar. Essas são reações super saudáveis. É natural que a gente reaja assim. O que não é saudável é a gente passar longos períodos fazendo isso. A gente pode desenvolver e aprender a se recuperar, voltar para o centro depois de um impacto como esse. Sim, porque nesse mundo de velocidade e de crise sobre crise, se a gente não aprender a recuperar rápido o nosso eixo, o nosso centro, a gente vai viver colapsado de crise em crise. E quando a gente está nesse estado, congelado ou em luta e fuga, a gente não pensa direito, não tem discernimento, a nossa criatividade não está disponível e a gente não consegue sentir prazer. Não dá para viver muito tempo assim, né, gente? A gente precisa aprender a recuperar como a zebra se recupera depois de um ataque da leoa na savana, quando ela consegue despistar o predador congelada, se fingindo de morta. Ela levanta, se chacoalha toda, volta a respirar, volta a pulsar e segue sua vida até a próxima crise.
A segunda atitude salva-vidas que eu quero compartilhar é a capacidade de se acolher. Nesses seminários de gestão da travessia que eu venho fazendo aí ao longo desses anos todos, eu tenho conhecido histórias incríveis. Uma delas foi a história de uma garota, de uma moça, que tinha recém-casado. A vida dela estava uma confusão, conflitos com a família, e ela tinha recém-descoberto que ela tinha uma doença degenerativa, uma doença sem cura, chamada esclerose múltipla. A vida dela estava um caos, e interiormente ela estava muito angustiada. Estava num momento muito difícil, quando ela veio para um desses seminários. Um ano depois, eu fiz contato com ela, porque eu fiquei muito curiosa para entender como que essa experiência, essa aprendizagem tinha impactado na vida dela, que diferença tinha feito. Ela disse, olha, minha vida não mudou muito, tem épocas que está melhor, tem épocas que está pior, a doença segue seu curso, mas eu tenho aprendido a praticar algo que eu nunca mais esqueci. É um colete salva-vidas que eu aprendi a usar e que tem feito muita diferença na minha qualidade de vida. Eu aprendi a me acolher. Eu aprendi a me pegar no colo, a me colocar uma música, a me oferecer uma xícara de chá, uma pausa, a me deixar em paz, para que eu possa voltar a lidar com as tempestades do dia a dia. Não subestime o poder do autoacolhimento. Essa é uma atitude que pode salvar a sua vida numa tempestade. A terceira atitude salva-vidas, uma prática de cuidado, é preste atenção nas tuas decisões. Eu tenho um mantra para processos de mudança que é: cuide das tuas decisões sendo lento com as grandes e rápido com as pequenas. Cuide do teu dia a dia durante a travessia nas pequenas coisas. Cuide da tua alimentação, cuide de deixar as crianças bem alimentadas, de olhar a lição delas. Pague a conta de água, de luz, de gás, de telefone. Evite as grandes decisões. Não venda carro, não venda casa, não peça demissão, não peça divórcio, não chute o balde e vá morar fora do país, quando você está no meio da travessia entre o velho e o novo. Porque esse momento é o momento da não forma. A gente ainda não tem certezas de para onde a nossa vida está indo, nem o que está surgindo dentro de nós. O momento para tomar grandes decisões é quando o novo já está aparecendo no horizonte e você já consegue pisar em terra firme, pelo menos um pouquinho. Onde as tuas angústias estão descendo e as tuas certezas estão aumentando. Até lá, cuide do dia a dia e deixe que o processo se revele e que o novo se apresente para você. A quarta atitude salva-vidas é se cerque de pessoas que realmente te ajudem. Fuja dos conselheiros. Sabe aquela pessoa que quando você está meio mal, ela encosta em você e diz, então, eu se fosse você, eu faria isso, isso e isso. Fuja dessas pessoas. Se aproxime daquelas que conseguem sentar do teu lado quando você estiver chorando por horas, ficar ali em silêncio, te dar um copo d'água e no final te dizer, puxa amiga, deve estar sendo difícil para você. Eu estou aqui. Se você precisar, é só me chamar. Assim como se cerque de ajudas profissionais no meio de uma travessia que ajudem de verdade. Fuja dos gurus da internet, das fórmulas mágicas, dos 5 passos para você sair da tua angústia em 2, 3 dias. O processo de mudança, de transformação profunda, ele é incontrolável. Se cerque de pessoas que sejam capazes de te apoiar a escutar mais a si mesmo do que o que está fora. Não é à toa que Ulisses, na Odisseia, quando estava quase chegando em casa, voltando de anos fora de casa, ele precisava passar pelo mar das sereias. E ele sabia que se ele ouvisse o canto das sereias, ele ia se jogar no mar e ali ia morrer. Pertinho de casa, quase encontrando a sua amada Penélope. Ele colocou cera de abelha no ouvido da tripulação e se amarrou no mastro. E assim ele conseguiu resistir às vozes das sereias. Resistir à morte antes de chegar em casa. Para que a gente possa voltar para casa de verdade no fim de uma mudança, é importante escutar muito mais as vozes de dentro do que as vozes do mundo. Se cerque de gente que te ajude a se escutar, mais do que escutar as vozes de fora. E a quinta atitude, salva-vidas, é abra-se para o novo, confie na vida. Solte
o velho. Solte as coisas que não servem mais, as relações, os hábitos, as amizades, os lugares que definiam aquela pessoa que você era, mas que agora não fazem mais sentido, não nutrem mais a tua alma. Se permita navegar na direção do desconhecido. Confie na vida. Sempre depois do inverno vem a primavera. Com certeza vem. A diferença é que numa travessia pessoal, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Mas a outra margem vai chegar, acredite. A cobra, quando o corpo dela cresce, aumenta de tamanho, o couro que ela tinha para viver a vida velha já não serve mais. Então ela se roça numa pedra ou numa forquilha e arranca a própria pele. E fica por um tempo com a pele fina. Porém, esse tempo de vulnerabilidade é necessário porque ela confia que aquela pele vai ganhar resistência. Vai ficar tonificada o suficiente para que ela possa ir de novo para a vida, com toda a sua força, usufruindo agora de uma pele do seu novo tamanho. Se abra para o novo, confie na vida. Eu acredito que se a gente praticar o autocuidado verdadeiro, se a gente conseguir manter os nossos olhos abertos, se a gente conseguir confiar na vida, a gente vai poder atravessar qualquer tempestade. Sim, porque mar calmo nunca fez bom marinheiro. E histórias suaves também nunca produziram grandes heróis. Mas se a gente for capaz de atravessar as tempestades da vida com inteligência, carinho para com a gente mesmo e muita responsabilidade, a gente vai poder atravessar desde um lugar muito precioso que todos nós temos para onde voltar, que é para dentro de nós. Eu acredito que o lugar mais seguro que você tem para atravessar uma crise é bem aí, dentro de você. Obrigada.